Lá na parte de estágio não é muito de ir, tá? Mas na parte bem proximada ele vai depositar. E se eu me alimentar dos ácidos graxos insaturados, que são aqueles que têm algumas ligações covalentes duplas, eu consigo reduzir um pouco o meu colesterol plasmático, tá? E aqui para poder mostrar um pouquinho da aterosclerose, tá? Por que eu estou querendo dar um pouquinho de ênfase assim, na aterosclerose? É uma doença que ela tem uma morbidade e mortalidade muito elevadas, tá? Quais as doenças que vocês lembram aí? Só para citar alguns exemplos que estão relacionadas à aterosclerose. Infarto. AVC, tá? Tudo isso está muito ligado, tá, gente? Se a gente for pensar assim, ó, a última estatística que saiu do Ministério da Saúde, a doença que mais mata no Brasil é o AVC, tá? Contabilizando o número de mortes. Em seguida vem o infarto. Então, as duas principais causas de mortalidade que a gente tem estão diretamente relacionadas com esse processo. O que acontece nisso aqui? Nós só vamos poder mostrar. Então, AVC, o infarto do miocárdio, insuficiência renal, tá? Também é outra. Eu tenho deposição de colesterol nas artérias renais, estou passando cada vez menos sangue, está filtrando cada vez menos, meu rim vai parar de funcionar com o passar do tempo. O que acontece na aterosclerose? Primeira coisa, eu tenho uma lesão do endotélio vascular, tá? Esse endotélio vai ficando doente, ele para de ficar normal. Se eu tenho endotélio normal, eu tenho uma circulação muito tranquila de todas as células que estão passando ali. À medida que ele vai ficando doente, eu vou começar a ter um aumento das moléculas de adesão celular. Essas moléculas de adesão celular, o que elas vão fazer? Elas vão facilitar a entrada dos monócitos, tá certo? As células que estão entrando ali, as células de circulação dos monócitos vão entrando, eles vão transformar em macrófago no tecido, tá? Vocês vão ver isso bem também lá no féretro. Mas assim, eu consigo reduzir. Era para ter passado. Eu vou reduzir a produção de óxido nítrico e todo esse processo vai formar a placa aterosclerótica. Mostrando na figura para a gente poder ficar melhor aqui, ó. Isso. Então, olha só. Aqui foi o monócito circulante que estava tranquilo. Ele vai encontrar um endotélio doente que está liberando muita molécula de adesão celular. Ele vai entrar aqui na parede do vaso e vai começar a fagocitar aquelas moléculas de gordura que estão depositadas ali. A partir de um certo momento ele vai não dar mais conta daquilo ali, ele vira a célula espumosa, tá certo? E acaba entrando no processo apoptótico. Tá? Isso tudo eu tenho um processo inflamatório, eu tenho uma mistura de gordura depositada na parede do vaso e uma reação inflamatória. E aquilo ali tende a ir aumentando, tá? Que é justamente o que está nesse slide aqui, ó. Isso aqui é quando a gente é bem novinho, tá certo? A partir que o tempo vai passando, a partir da segunda década de vida, a gente já começa a reter um pouquinho de gordura nos vasos, tá? Se vocês pegarem uma horta de uma pessoa de 20 anos que morreu, 20, 30 anos, e procurarem lá der uma olhada, vocês já vão conseguir observar as estrias lipídicas, tá? Que é a primeira parte desse processo, é um processo natural de envelhecimento. Só que se eu tenho hipertensão, então se eu tenho hábitos de vida ruins, sem tabagismo, etilismo pesado, e uma dieta muito rica em gorduras, eu vou começar a acelerar esse processo, tá? E o processo é justamente esse daqui, ó. Eu vou acumulando uma placa, que vai acumulando gordura, acumulando mais células, e ela vai começar a comprimir, ela vai começar a produzir para dentro da parede do vaso, até que essa placa, por ser uma coisa que está inflamada, não produz o óxido nítrico direito, que é vasodilatador, tudo isso ela pode romper. No que ela rompe, eu exponho toda essa bagunça que está aqui embaixo, tá, para as células do sangue. Então as plaquetas vão ver aquilo ali e vão ficar doidas, vão grudar tudo ali. Então eu conseguir formar um trombo nesse momento. Se eu formei um trombo, se eu não tenho uma circulação colateral boa para aquele território que ele está irrigando, eu vou ter um infarto, eu posso ter um AVC também, tá certo? E esse é o processo que acontece na aterosclerose. E aqui só para poder mostrar, tá? Em relação à idade, né? A partir da primeira, segunda década de vida, terceira década de vida, a gente já começa a acumular as lesões. Se eu tenho hábitos de vida saudáveis, né? Vou repetir mais uma vez. Quem é hipertense e controla a pressão alta, quem não é hipertense, faz atividade física, alimenta de forma adequada, não fuma, não bebe,
Aliás, até o álcool tem uma questão seguinte, só para falar para vocês assim, fugindo um pouco do assunto, né? Nunca é recomendado como medida terapêutica, por exemplo, eu vou falar para uma pessoa assim, você vai comer frutas e vegetais e evitar gordura, eu recomendo isso para a pessoa, mas eu não vou recomendar para ela beber um copo de cerveja todo dia, tá? Isso é uma recomendação que ela, assim, justamente pelo potencial de abuso do álcool, tá? Todas as instituições não recomendam fazer isso, tá? A Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente não ofereça como álcool como meio preventivo de doença aterosclerótica. Só que parece que o consumo leve, que ficaria em torno de uma lata de cerveja por dia, tá? Não de forma acumulada, a pessoa não pode chegar no final de semana e beber as 7 latas de cerveja de uma vez, tá? Isso aí é ruim. Mas parece aquele consumo de álcool, tá? Moderado, de leve a moderado durante a semana, promoveria uma proteção para a doença aterosclerótica, tá certo? Esses são os dados que tem. Só que se a gente começar a oferecer para as pessoas, olha, você vai fazer exercício, vai fazer dieta e vai tomar cerveja todo dia, tá? Vocês imaginem o potencial de abuso que vai acontecer, tá? Falando um pouquinho então da aterosclerose, quais são as causas dela, né? O aumento do LDL, tá? Onde eu vou ter principalmente ingestão de gorduras altamente saturadas, obesidade e sedentarismo. Esses são os fatores que provocam o aumento do LDL. A hipercolesterolemia familiar, tá? Que é um defeito nos receptores de LDL nas células, tá certo? Principalmente nas células hepáticas, elas não conseguem captar aquele LDL. Então aquilo vai acumulando. Essa pessoa que tem hipercolesterolemia familiar é o sujeito que tem colesterol de 600, tá? 500, 600 ele tem. Tá? As pessoas que têm por alimentação inadequada ou por falta de atividade física ou obesidade, elas vão ter ali na casa dos 250 até 350, não passa muito disso. Na hipercolesterolemia familiar é que a gente tem uma coisa maior. O HDL, qual que é a importância dele? Tá certo? Ele permite a absorção hepática daqueles cristais de colesterol. Então, tudo que está circulando, doido para poder depositar na parede do vaso, quando eu tenho HDL, ele facilita essa absorção no fígado. Tá? Então, ele consegue puxar aquilo ali para dentro da célula. E só uma outra coisa, o que faz a aterosclerose? Hipertensão, diabetes e tabagismo. Só uma outra coisa que eu estava esquecendo aqui também é o seguinte: essa turma da hipercolesterolemia familiar, eles têm um risco elevado de morte súbita, tá? É a pessoa que está tudo bem com ela, não tem nada e de repente cai morto, tá? É justamente porque tem um processo que normalmente é silencioso, tá? E assim, a aterosclerose não dá sinal nenhum até provocar uma lesão de órgão-alvo, seja retina, seja rim, seja coração, seja cérebro, tá certo? Ou então membro inferior, mas ela fica lá quietinha sem dar sinal nenhum. Na hora que o processo vai acumulando, ele vai dar os seus sinais lá. O exame não tem como não, né, perceber. Exame físico? Não. Exame complementar? Físico. Algum outro No exame físico a gente pode encontrar, tem as pessoas que têm deposição de triglicérides, na verdade, se eu não me engano, tem uma quantidade muito alta de triglicérides, elas ficam com umas manchinhas brancas perto da pólvora, que chama chantelasma, tá? Isso aí pode ser visto. Mas a pessoa que tem, por exemplo, hipercolesterolemia, vamos supor, meu pai tinha hipercolesterolemia, tinha colesterol de 700, eu tenho que acompanhar isso desde jovem. Mas se eu dosar no sangue, eu encontro, nada para ver alterado. E a pessoa vai fazer mais dieta, mais exercício e vai tratar melhor isso, vai usar medicamento. E para encerrar, tá, gente? Nós vamos falar um pouquinho das proteínas agora. Então, proteínas, como ficou para o final, tá? O prótons é a parte mais importante, tá? Enquanto a gente tem ali duas moléculas que têm principalmente funcionamento, duas categorias, né, de substâncias, né, carboidratos e lipídios, que tem função de armazenamento de energia, proteínas já tem uma coisa que elas vão participar de forma muito ativa no metabolismo, tá? Das nossas funções celulares. Elas representam 17% do peso corporal, tá? E a unidade menorzinha que a gente tem da proteína chama aminoácido, né? Onde eu tenho um grupo carboxilo e um grupo amina. Esse grupo carboxilo ele é comum a todos os aminoácidos e o grupo amina é justamente o que muda.